Se eu entendi bem, estamos diante da melhor notícia do ano. Começando mais um conteúdo aqui da praia, né? Cenário diferente, mas seguimos falando do Grêmio, das notícias do Grêmio, das opiniões sobre o tricolor. E neste vídeo, basicamente, dois assuntos, né? A saída do Luan, que é um assunto que é interessante, cara, que é até um pouco surpreendente para mim, e as movimentações do Grêmio no mercado por reforços. Eu quero focar aqui, sobretudo, no centroavante, em algumas coisas também que o Guerra e o Brum falaram na entrevista que fizeram ontem, né? Foi ontem pro Duda Garbi. Então falemos disso, falemos do centroavante e falemos de Luan. Eu quero começar pelo Luan, porque eu fiquei um pouco surpreso com o nome dele ali entre os atletas cujo contrato, né, o contrato dele, como é que se diz, expirou e não foi renovado. Na verdade não é uma dispensa, é basicamente um contrato que acaba, e junto dele tinha o Iturbe e o próprio Soares, né, mas por outros motivos, o Gustavinho acho que também estava nessa. Enfim, alguns atletas que a gente olhou ali e não se surpreendeu, porém o nome do Luan estava no meio, e aí eu acho que é um pouco diferente. Por que eu acho que é diferente? Porque eu acho que a direção do Grêmio fez aquele movimento ano passado de resgatar o guri muito por uma questão humana, assim, né? De estender a mão para um ídolo que estava em apuros lá em São Paulo, digamos assim. Mas eu acho que lá no fundo sempre se tinha uma esperança, né? Poxa, olha o que o Luan já mostrou, já foi o rei da América, já fez tanta coisa em campo. A gente sabe que o extra-campo atrapalha, mas de repente, se ele estiver focado, a coisa pode engrenar. E eu acho que tinha, no fundo, uma pontinha de esperança de ver o Luan entregando algo em campo. E pelo que dizem, né, as notícias que chegavam da Arena davam conta de um Luan empenhado. Um Luan que provavelmente não estava mais repetindo os erros extra-campo. E até quando o Renato deu aquelas famosas folgas prolongadas em alguns momentos de data FIFA e tal, o Luan disse que foi ele estava indo no CT lá treinar e fazer alguma questão física ali e tal. Então assim, cara, focado parecia que ele estava. Mas aí eu acho que parece então que o caso dele é mais grave. Essa é a notícia que talvez, né, tenha sido comunicada nas entrelinhas, assim. O Luan é ex-atleta, cara. Ou tem um erro grosseiro por parte do Grêmio nessa história, né? E a gente vai ver o Luan aí jogando num próximo clube e indo muito bem, ou o Luan acabou. Porque eu, particularmente, por mais sonhador e romântico que eu seja, e isso me fazia crer ainda num Luan entregando algo em campo, eu não esperava esse ano. O cara tava há mais de ano parado, afastado do grupo. Era óbvio que o Luan não ia entregar este ano alguma coisa em campo. Então era evidente que tinha que esperar um gauchão do ano que vem, desse ano já, né? Agora, a propósito, feliz ano novo aí pra todo mundo. Mas era evidente que tinha que se esperar essa pré-temporada, o cara tava afastado do clube, o cara não tava nem indo lá no Corinthians, né? Então era evidente que isso não ia funcionar dessa forma. Mas, curiosamente, o Grêmio dispensa ele, ou, né, não renova o contrato com ele. Segundo o Guerra, por uma opinião, por opiniões, né, ali, que foram divididas, que não foi uma decisão só do presidente. Ele dá a entender que na direção do Grêmio, talvez comissão técnica, não sei, muita gente opinou e a grande maioria, né, concluiu que não dava para continuar com o Luan, que a missão humanitária, digamos assim, já tinha sido cumprida, e que no atleta Luan eles não depositavam nenhuma ficha. Isso é grave, cara. Como eu disse, ou é um erro de avaliação, né, os caras esperarem que ele fosse render ainda em 2023, né,
ou ficou bem claro que não tem nem chance em 2024. E eu acho que tem uma grande chance de ser essa segunda hipótese, né? Eu lembro que quando, quando o Undershow queria voltar para Porto Alegre, para o Brasil, mas especificamente para Porto Alegre, eu acho por causa das filhas dele e tal, eu fiquei louco que o Grêmio meio que não quis, né? E o Inter acabou pegando ele, poxa, né? Um ídolo do Grêmio, Batalha dos Aflitos e tal, criado aqui. E eu conversei com pessoas do Grêmio naquela época, assim, cara, o Grêmio até conversou com o Anderson, parece, fez uma proposta menor, tipo, meio que de aposta também, porque o Grêmio já tinha informações de que a coisa ali tinha desandado. O Grêmio tinha informações, então o Grêmio estava oferecendo salário menor, principalmente tempo de contrato menor. O Anderson era meio redutível, acho que fazer um contrato de 4 ou 5 anos no mínimo, né? Então o Grêmio, por mais que, né, fosse ídolo, fosse querido ali no ambiente do clube, o Grêmio, né, por uma análise criteriosa e técnica, não pegou o Anderson. E o Inter entrou correndo nessa história, se agarrou nele, era um salário de acho que $500.000 por mês, por 4 ou 5 anos, e o Inter pegou o Anderson, que depois aí foi rebaixado com o Inter, aí foi pro Curitiba, também não conseguiu ser titular do Curitiba, que foi rebaixado também. Então, claramente o Anderson, ainda com 30 anos, ou até menos, eu acho que 30 talvez, o Anderson já era ex-atleta, né? Talvez por questões extra-campo, por ter se estragado até chegar a um ponto né, um ponto irreversível, por algum motivo a coisa tinha acabado ali. E ao que tudo indica, parece ser o mesmo caso agora do Luan. Então é uma triste notícia, né? E a mesma coisa que eu falei do Anderson naquela época, eu vou repetir agora, assim, né? Tipo, parece ser uma decisão criteriosa, acertada numa primeira análise, mas se o Luan voar baixo aí no próximo time, a gente vai estar vendo um erro do Grêmio de avaliação, né? Eu esperava ainda que a gente fosse observar ele num gauchão ali, um nível de exigência um pouco menor, com mais tempo de treinamento e de preparo ali, de retomada, né? Mas nem isso rolou. Então parece que a análise feita ali, o que eles viram nesses meses de Luan no Grêmio, parece que foi suficiente para entenderem que não dá. Uma pena, fico triste pelo cara, né? Pela pessoa ali, mas também isso está muito atrelado às escolhas dele, a vida dele que ele quis levar, e também cada um sabe de si. Focando no Grêmio, né, no que eu chamo de talvez a melhor notícia do ano, se eu entendi bem, eu já estava desconfiando disso, tá, antes, mas se eu entendi bem, assim, eu não vi a entrevista do Guerra e do Brum pro Duda, mas eu ouvi, né, repercussões, trechos e etc. E pelo que eu entendi, em algum momento eles estão falando do Abubakar, esse centroavante, o Grêmio parece que está bem avançado ou bem interessado nele. E obviamente o Funes Mori também entrou tem uma mosquinha aqui me rondando que tá osso. Mas o Funes Mori também entrou na prosa, e aí esse parece que está mais difícil, porque é muito caro, porque não sei o que, mas obviamente foi debatido também. E lá pelas tantas, se eu entendi bem, o Duda Garbi compara, né? Eu prefiro o Abubakar, eu acho melhor, acho mais jogador, não sei o que. E o Guerra teria brincado, eu gosto dos dois, né? Eu prefiro os dois. Tipo assim, deu a entender que, tipo, se eu entendi bem, que uma coisa não anula a outra. E eu tava já pensando nisso antes dessa entrevista do Duda, e eu tava pensando até em falar disso aqui no canal antes dessa entrevista do Duda. E quem é membro do canal aqui, os membros para o que der e vier, que a gente tem um grupo de WhatsApp, essa galera tá de prova que eu falei disso no canal alguns dias atrás aqui, tipo, que é o seguinte, cara, o Grêmio tem que virar essa chave, e me parece que talvez vire agora em 2024, e por isso que eu acho uma excelente notícia, virar essa chave de ter só um jogador, cara. O Grêmio ficou anos tendo lá, sei lá, o Diego Souza de centroavante, que já era discutível, né, devido à forma física dele, a idade, os quilos e tudo mais, mas bem ou mal ele nos resolveu muita coisa, principalmente na Série B ali e tal.
Só que daí saiu o Diego Souza, quem era o centroavante, cara? Não tinha. Não tinha. E aí a gente foi jogar com o Luiz Soares, cara. Luiz Soares, tu joga com o Luiz Soares, tu tem que ter pelo menos um Daverson na reserva, sabe? Um centroavante que, poxa, entra, faz um tumulto também, se precisar, uma correria. Claro que eu tô dando exemplo do Daverson pelo futebol dele, não pelo combo futebol e valores, tá? Não tô fazendo uma análise complexa aqui, porque eu até acho que talvez o Daverson seja um cara muito caro pelo que ele entrega, mas não é esse o ponto. Tô falando pelo futebol, sabe? Como é que é o nome do centroavante lá do Cruzeiro lá, que até eu acho que era o Henrique Dourado, aquele, né? Não sei como é que ele tá, meio que sumiu ali, mas era sabe, um cara desse na reserva, deixa eu ver um outro exemplo. Enfim, não vem ao caso um exemplo, tá? Mas eu tô dizendo assim, não precisa ser o Mbappé e o Suárez, mas tu tinha que ter pelo menos, né? Um Diego Souza com uns 5 anos a menos e uns 20 quilos a menos, seria top. Imagina, sai o Suárez, entra esse Diego Souza ainda em boas condições, sabe? Seria maravilhoso. Acho que o Grêmio tentou, de certa forma, fazer isso com o JP Galvão, né? Mas não deu certo, cara. Não deu certo. O cara, ele não estreou no Grêmio ainda. E aí a outra opção era o André Henrique, uma aposta do Hercílio Luz, que não era uma opção, né, cara? Não era uma opção. Tipo, o Guri chegou assustado no Grêmio e olhando pro lado, vendo o Soares sabe? Eu nem sei se esse Guri vai vingar algum dia ou não, mas em 2023 não era ainda um reserva à altura, sabe? Então, assim, a gente fica muitas vezes com algumas... E centroavante é uma posição crucial. Eu sei que todas são importantes, blá, 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 blá. Mas centroavante é um negócio que, assim, cara, né? Atacante de forma geral, mas talvez especificamente até centroavante, tem que ter, sabe, cara? Tem que ter. E eu acho que se tu tem um Luiz Soares, se tu vai ter um Daverson na reserva, tá ok. Mas se tu já não tem o Luiz Soares, talvez um Daverson na reserva já seja meio pouco. A depender de quem tu tem, né, de titular. E a depender também se é um titular que consegue fazer muitos jogos, como o Soares até conseguiu, né? Ou se é um titular que cansa, que né, não sei o que, tem que ser poupado e tal. Depende de vários fatores. Mas eu fiquei com a impressão, e tô rezando para que eu esteja certo, de que o Grêmio estava tentando, ou tá tentando, o Aboubakar e o Funes Mori. Aí, senhoras e senhores, me interessa muito. E eu confesso que eu não sei exatamente detalhes das características de ambos, mas de repente aqui, ó, o Funes Mori, vamos supor, ele é centroavante, mas ele joga também pela ponta, tipo o Ener Valencia do Inter, né? Que até dizem que o Ener ele é mais ponta do que centroavante, né? Mas ele faz se precisar, não é um grande matador, mas ele faz se precisar a centroavância. Aí num caso desses, né, a gente não tem grana sobrando em um elenco farto aí, numa dessas joga os dois juntos, né? Em vários momentos pode ser interessante, a depender do teu elenco que tu tem ali disponível, joga um na ponta e o outro. E nas batalhas do dia a dia, com cansaço, lesão, suspensão, não sei o que, não tem um, tem outro, cara. Aí sim, né? Porque às vezes a gente perde 3 pontos aqui, 2 pontos ali, não sei o que aqui, que deixa de ser campeão brasileiro, ou que deixa até uma Copa do Brasil, uma Libertadores pelo caminho, porque naquele jogo tu tava com André Henrique e Turbi, sabe? É claro que tem que ter uns caras mais baratos para compor o elenco, menos vistosos ali, mas algumas posições eu acho que não dá para deixar tudo na mão de um só. É o famoso tem um, não tem nenhum, tem dois, tem um, não tem nenhum, né? Então, se eu entendi bem que o Guerra deu a entender ali que não é um ou outro, que eles estão tentando os dois, embora ele tenha dito que o Funes Mori ficou difícil e tal, mas se ele está tentando os dois, cara, é ótima notícia. Por mais que não feche com o Funes Mori, significa que se fechar com o Aboubakar, eles vão seguir buscando um cara desse nível, né? E aí me serve demais. Eu não sou ingênuo de achar que nós vamos ter 2 laterais esquerdos de seleção brasileira, 2 laterais direitos maravilhosos, 5 zagueiros que, se mudar ali um ou outro para titular, não vai mudar nada, 3 goleiros maravilhosos. Eu não sou louco de achar
que a gente vai ter um elenco assim, né, tão, né, nem talvez o Flamengo, o Palmeiras, em alguns momentos tiveram algo parecido com isso, mas nem eles talvez tenham algo tão redondo. Não vai ser o Grêmio que vai ter, mas em algumas posições eu acho que tem que ter, cara. Centroavante tem que ter. Centroavante. Goleiro já não acho que precisa. Goleiro, por exemplo, se tiver um top, o reserva pode ser um guri, pode ser uma aposta, pode ser, sabe? Porque vai jogar bem de vez em quando e tá tudo bem, e de repente segura a onda e tal. Agora, centroavante, se for essa a notícia, se for esse o movimento do Grêmio, me serve. E muito feito. Era mais ou menos isso. Falou, abraço.